Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com a minha amiga, a advogada, doutora Natália Zarif. Seja bem-vinda, doutora Natália. Olá, Aline, muito obrigada. Vamos falar hoje sobre direito de família. Nós estamos recebendo constantemente mensagens aqui sobre dúvidas a respeito de guarda compartilhada, visitas. Então, nós hoje queremos escutar um pouco você, queremos ouvir um pouco sobre, que você fale para a gente um pouco da diferença sobre a guarda compartilhada, visitas. Queremos ouvir um pouco. Então, Aline, esse tema de fato é muito recorrente no escritório. A Uhum. questão da guarda compartilhada, regulamentação de visita, guarda unilateral, são os temas mais recebidos aqui no escritório todos os dias. É, Inicialmente, assim, é importante que a gente entenda o que significa cada instituto, né? Porque Uhum. existe muitas crendices a respeito de cada um deles. Por Exatamente. exemplo, muitas pessoas confundem a questão da guarda compartilhada com a visitação, né? Sim, sim. É muito frequente que os clientes nos questionem aqui, mas eu tenho guarda compartilhada, então são 15 dias comigo, 15 dias com o pai ou com a mãe. E Uhum. não tem nada a ver. Tá, isso aí é um assunto a ser superado por nós. A guarda compartilhada, ela diz muito mais a respeito da questão da tomada de decisões importantes sobre a vida do menor, né? Uhum. Então, o que é a guarda compartilhada? É uma divisão de posse da criança? Não. É o É que a uma maioria das pessoas acha, né? Que a guarda Exatamente. compartilhada significa que a criança, né, teria que morar metade, sei lá, do tempo da semana com o pai ou metade com a mãe, quando na verdade não tem Exatamente, a não, ver, né? não tem a ver. A guarda compartilhada diz respeito a os dois, o pai e a mãe, vão em conjunto tomar decisões importantes sobre a vida daquele menor, Uhum. né? Aonde ele vai estudar, se ele vai fazer um curso no exterior, questões relacionadas à saúde. Então, tudo isso são direitos e deveres sobre aquela criança. Então tem a ver com as decisões, Exatamente. né, que são tomadas em conjunto sobre a vida do filho, Isso. né? O que gera até Uhum. uma certa confusão é porque quando o sistema eleito é da guarda compartilhada, há uma fixação de residência. E essa Uhum. fixação de residência, a gente pode dizer com tranquilidade que, na maioria dos casos, é na casa da mãe. Né? Lógico que pode também vir a ser na casa do pai, Uhum. mas, via de regra, na casa da mãe. E aí, o genitor ele passa a ter o Uhum. direito de visitação, né? Que vai ser regulamentado ou por acordo a ser homologado pelo juiz, ou, se não tiver um consenso entre as partes, Entendi. pelo próprio juiz. Então, essa questão de ficar 15 dias na casa da mãe e 15 dias na casa do pai é mito. Isso É, não é assim que E não, funciona. isso não procede. E é Uhum. até curioso, né? Porque os próprios juízes, às vezes, ao tomarem decisões nesses casos, eles confundem também os institutos. Então, é importante que a gente esclareça isso, porque as pessoas realmente são levadas a entender de uma forma diferente. E aí, aquele pai ou aquela mãe que tenha a guarda compartilhada, eles podem, em conjunto, tomar decisões sobre a vida Uhum. do filho, o que não acontece na guarda unilateral. Na guarda unilateral, ou o pai ou a mãe, aquele que é detentor da guarda unilateral, Uhum. é o tomador de decisões. Não que o outro, que não tenha a guarda, não possa fiscalizar. Pode e deve, né? Também é seu filho. Mas na guarda unilateral, por exemplo, as decisões mais importantes, quem tem a guarda unilateral pode tomar essas decisões sem o consentimento do Sem a outro, anuência sem a do anuência do outro. outro. Exatamente. Hum.
não é utilizado com muita frequência no Brasil, mas Uhum. penso que vai chegar esse momento. Mas lá nos Estados Unidos, em vários países da Europa, já se fala em guarda alternada. O que Hum. seria guarda alternada? Quando a fixação de residência ela não é com apenas um do ex-cônjuges, né? Ou do Uhum. pai ou da mãe, mas sim dos dois de uma forma conjunta, sendo que neste caso a criança de fato reside, né? Tem a sua fixação de residência, 15 dias ou uma semana Em na dois casa do lugares. pai e 15 dias ou uma semana na casa da mãe. Então, essa é a guarda alternada, não Essa é a compartilhada. Não, essa é a guarda alternada. E aí você pode me perguntar por que que isso ainda não é tão utilizado Uhum. aqui, né, no Brasil. Não é porque ainda existem muitos estudos que dizem que essa questão de cada hora a residência ser na casa de um confunde a criança, causa uma Sim, instabilidade até emocional. sim, sim. Então, outros já vêm estudando e mostrando que o aumento do convívio faz com que isso seja benéfico. Enfim, aí são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que acompanhar a É. jurisprudência. E me diz uma coisa, Natália, nessa guarda compartilhada, o pai, ele tem que pagar pensão? Existe esse cenário? É curioso que essa também é uma pergunta muito frequente no escritório. O Uhum. estabelecimento do regime da guarda compartilhada não tem nenhuma relação com a pensão alimentícia. Aquele que não tem a fixação da residência é o alimentante e, portanto, ele vai pagar pensão independente se a guarda é compartilhada, unilateral, tanto faz. Ele Não vai pagar. importa. E nem diminui, porque já passa comigo alguns dias da semana, então os alimentos que tem, a alimentação que tem na minha casa, teria que abater daqueles dias. Não, não tem esse cálculo. O alimentante é o alimentante a qualquer momento. E se for determinado esse regime de guarda compartilhada, nos dias, por exemplo, que o pai tem o direito de pegar essa criança, né, para passar que seja um fim de semana, e a criança se recusar a ir. O que que acontece nessa hipótese? A criança ela é obrigada a ir com o pai? Essa sua pergunta, ela é Uhum, bem complexa e eu vou dividir ela aqui em várias etapas, né, para que fique uhum. bem esclarecido. Em primeiro lugar, a criança, existem estudos também que a criança, ela demora a entender que ela não faz parte da mãe, né? A criança, ela nasceu ali, ainda é um Nossa, bebezinho e ela ainda é amamentada pela mãe, então ela demora um certo tempo para para entender entender, né? que ela não faz parte do corpo, ela não integra o corpo da mãe. E por Uhum. isso ela é é, mais sujeita a É. essa situação A essa preferência, digamos assim. essa situação com a mãe, né? Essa Uhum. ligação maior com a Ligação. mãe. Isso é muito natural. Em relação à guarda, as crianças até 2 anos, a gente tem uma preferência por não adotar um regime de pernoite, né? Porque a criança ainda é amamentada, ela ainda tem essa questão, essa ligação com a mãe. Então, a ideia do direito de família não é trazer uma situação que até traumática para a Para criança. criança, né? Ninguém tem a intenção de tirar aquela criança do seu momento ali com a mãe de amamentação para que tenha a rigidez de se ter uma visitação com o pai. Então, é tudo pensado No sempre melhor para no melhor para a criança. criança, né? Então, nesses casos, o que que a gente costuma? A criança fazer, né? Quando a criança ainda é muito pequena, a gente regulamenta as visitas. Uhum. Lógico, a guarda pode ser compartilhada, e aí vem também uma importante observação. A guarda sendo compartilhada ou unilateral, tanto faz, aquele genitor que não tem a fixação de residência tem direito à regulamentação de visitação.
Então, não importa, ainda que a guarda seja unilateral, ele tem o direito à A visitação. visitação. E aí, Uhum. voltando para a sua pergunta, se a criança tem ali até 1 ano, a gente costuma pedir uma regulamentação de visita um pouco mais branda, que o pai vá até a casa Uhum. da genitora, né, que ele fique um tempo ali na casa mesmo com a criança. E aí, quando ela já começa, tem 1 aninho, então você leva para passear, fica 4 horas com a criança num parquinho, num shopping, Então, o alguma pai coisa. vai até a criança Vai para até a participar. criança. Sim, É sim. uma, seria uma visita, São, digamos. São é, sim, visitas. mas com o Uhum. passar do tempo, né? Até uma criança já mais 8 meses, 9 meses, ele pode levar num shopping, ele pode levar e deve para ver os avós paternos, né? É muito importante A essa convivência. convivência. E aí, mas o pernoite é evitado ainda. Né? E aí, com o tempo, vai se aumentando progressivamente essas horas de visitação, né? Essa questão do pernoite que você está falando, eu acho que é um dos maiores conflitos É, para muitas mães e mulheres, né, após um divórcio, né, onde há um sim, recém-nascido. É um dos motivos onde elas se desesperam, né? E pensam: exatamente. meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho que deixar meu filho ir, Uhum. né? Exatamente, porque assim como a criança, ela demora a se desligar da mãe, a mãe também demora a se desligar, né, da Da criança. criança. E aqui eu não estou falando de um desligamento, né, Uhum. por dias, mas até que seja por um pernoite. Existe um vínculo entre a mãe e o bebê que é extremamente aflorado. Então, o direito precisa olhar para isso. A gente costuma estabelecer que o pernoite ele começa a acontecer a partir dos 2 anos Hum. de idade. E aí, até entre 1 e 2 anos, progressivamente vão aumentando os horários de visitação, até que possa existir o pernoite, porque aí a criança já vai ter um laço maior com esse genitor, com esse pai, né? É. E vai se sentir à Que vem da vontade. decorrência dessas visitas, né? Exatamente, Ele vai criando ali o vínculo para a criança se sentir confortável, exatamente. né? Agora, tem uma questão é, que eu tenho uma dúvida, assim, que me chama muita atenção. Vou te dar um exemplo. Uhum. No caso de uma mãe que tem a guarda unilateral da criança. Uhum. Ela se separou, ficou com a guarda da criança e o pai simplesmente sumiu. Não deu nenhuma atenção, nem afetiva, nem material, não contribuiu com nada para a vida daquela criança. Passado o tempo, esse pai reaparece e exige a guarda compartilhada. Como que fica para o judiciário essa situação? Porque, assim, é um direito também do pai. Ele também está exigindo, né? Ele está querendo participar da vida Claro. dessa criança novamente, digamos assim. Mas e esse tempo de ausência, de abandono? Isso é levado em consideração? É levado sim, e esse laço para ser recriado, né? O que é muito importante a gente entender é que a gente tem sempre que buscar o melhor interesse do menor, né? O Uhum. que vai ser menos traumático? Uma situação de divórcio, de separação, ela já é traumática por si só, para todos, porque pode parecer que não, mas a criança sente aquele clima de mágoas, de ressentimento. É Então, verdade. quanto melhor for o diálogo e melhor se criar um campo neutro quando a discussão entrar nos interesses da criança, Uhum. melhor para todo mundo. E para o filho, né? Porque eu É. penso que deve ser o que a gente mais busca. Mas a gente tem um caso até bem que responde bastante a Uhum. seu questionamento, que aconteceu recentemente. Participei de uma mediação, uma audiência de mediação, que a mãe ela tem a guarda unilateral da filha. E Uhum. o pai, ele logo quando a filha era uma bebê, hoje ela tem 7 anos de idade, tem 6 anos de idade. Quando a filha ainda tinha 2 anos, ele conheceu uma outra pessoa e foi morar com essa outra pessoa em outro país, na Uhum. África.
E aí o relacionamento lá não deu certo. Esse pai retornou ao Brasil anos depois, né? Hoje a criança já está com 6 anos. E aí ele voltou exigindo os seus direitos de guarda De guarda. compartilhada. E então ele ingressou com uma ação judicial pedindo Uhum, que fosse estabelecida a guarda compartilhada, muito embora já houvesse uma sentença anterior de guarda unilateral, uhum, e dizendo que o argumento dele era: eu voltei, é, e eu tenho, assim, eu não quero mais ouvir a mãe da minha filha falar que a guarda unilateral é dela e ela que toma as decisões sobre a vida da uhum. menor. É lógico que quando um casal se divorcia, existem picuinhas advindas É. desse fim, desse término de relacionamento. E isso não pode afetar Não pode, a criança. exatamente, mas acontece muito. É. E diria até que na maioria dos casos. Mas esse pai, ele não entendia muito bem que pedir uma guarda compartilhada não é só sobre ter direitos de buscar a sua filha mais vezes, não é sobre só poder daí então passar a tomar decisões Uhum. em conjunto, né? E Sim. não ouvir, apenas ter que seguir a decisão É. tomada pela mãe. O que ele demonstrou ali foi uma imaturidade sobre a questão. Por quê? Porque ele retornou, mas ele nunca procurou saber onde a criança estudava, quais eram os Nunca horários. quis saber. Nunca. Qual era o horário escolar, quais os livros que ela fazia uso, nunca procurou fazer um exercício do colégio junto, nunca procurou saber sobre questões relacionadas qual é o plano de saúde da menor. Ele Uhum. não sabia, né? Foram perguntas que eu fiz a ele durante essa audiência de mediação. E fora isso, E ele não tinha, obviamente, não não tinha tinha. resposta. Não, porque ele nunca procurou saber. Ele só queria o direito, mas ele Uhum. esquecia que a guarda compartilhada trazia também deveres a ele, né? Sim. E aí ele nitidamente não estava pronto para essa guarda, para esse compartilhamento de decisões, né? Uhum. Ele só queria colocar mais uma picuinha na mesa. E aí um outro fator importante é que ele queria também que essa criança passasse a dormir na Dormir. casa dele, é, um final de semana inteiro, dividisse a férias em 15 dias, quando na verdade ele sequer tem a casa dele, ele mora com a mãe, ele não tem um quarto próprio, ele não tem uma cama própria para a criança dormir. E aí, como que fica o direito frente a isso? Como que a Uhum. justiça resolve isso? Não existe um manual de instrução, né? Isso é caso a Caso caso. a caso, né? E aí eu propus que. E a própria filha não queria, porque ela já tem 6 anos. Uma criança de 6 anos já é dona dos seus quereres. Mas no caso, sem te cortar, ele se mudou para outro país, mas a mãe, ela sempre fez questão que ele Sempre, participasse da vida do sempre. filho? Uma das colocações que sempre foram feitas por Uhum. ela, que sempre foi feita por ela, eu tenho consciência que a minha filha precisa do pai, Do pai. precisa da figura paterna. Agora, não é ele retornar sem vínculo afetivo nenhum com essa Sim, criança que já tem seis exatamente. anos, já é uma menina de 6 anos, já entende alguma coisa, e ela não quer não quer dormir na casa dele. Ela não quer dormir até mesmo na mesma cama que ele. Não Uhum. existe esse laço forte. E aí a proposta que eu fiz nessa audiência de mediação foi: vamos suspender esse processo aqui por 6 meses? Eu quero saber se em 6 meses você vai procurar saber sobre as responsabilidades que você deve ter com a sua filha. Você Uhum. vai procurar a escola dela? Você vai querer ir nas reuniões de pais? Você vai fazer um dever de casa com a sua filha? Você vai levar ela à consulta médica? Vamos ver como vai ser esse comportamento dentro desses 6 meses? Se ao final de tudo isso você demonstrar que você tem a maturidade emocional, a responsabilidade que você quer também ela, e você tem esse interesse sobre a vida da sua filha, aí sim a gente concorda com a guarda compartilhada.
Essa questão do laço afetivo é algo muito, assim, importante, porque eu vejo, assim, eu digo até por experiência própria, eh, nesses casos, o pai ou a outra família tende a achar que a criança, ela se recusa a ir dormir, ficar, porque a mãe, de certa forma, influencia. Quando, na verdade, aquela criança ela não se sente à vontade, ela não tem vínculo, Sim, é né? uma ausência de Uma laço. ausência de laço Sim, afetivo, exatamente. né? Então, quando essas pessoas elas conseguem se colocar no lugar da criança, fica tudo mais É. fácil, né? Mas nesses cenários isso é muito difícil de Sim, acontecer, né? o grande problema é que essas situações de briga pela Uhum, guarda e regulamentação de visita, elas são decorrentes de um divórcio, que sim, geralmente, a maioria dos casos que surgem aqui no escritório não acabaram de uma forma pacífica, né? E aí as mágoas são colocadas à frente do interesse da criança, porque se tivéssemos todos a maturidade de olhar qual é o melhor para o meu filho, é ter ou não claro. contato com aquele pai, e o pai também olhar, olha, mas e a mãe ali que tá sendo mãe solo naquele momento? Como que tá para ela? Será que eu não posso também me dispor a fazer, né? E será que eu também não tenho que ter uma busca Uhum. pelos interesses dessa criança? Ou eu só vou buscar ela para tirar foto e postar na internet e ser o pai do Instagram, E né? acaba sendo um motivo, assim, de briga Exatamente. constante, de Ma rivalidade, porque as mães, a maioria das mães nessa situação, elas se sentem até injustiçadas, né? Exatamente. É lógico que a gente também não pode esquecer que existem sim casos, que configuram até um crime, que é a alienação parental, Uhum. onde a mãe ou o pai realmente, faz uma espécie de lavagem cerebral naquela criança, naquele filho, Sim. para que ele não queira ir lá para a casa do pai ou para a casa da mãe, não queira dormir, ou vai dizer que é uma coisa muito perigosa, ou que o pai não gosta dele tanto assim. Enfim, isso acontece? Acontece, infelizmente, né? Mas não é a maior parte dos casos. Não é a maior parte dos casos, né? E eu acho que tem a questão também, assim, eu acho que a criança, quando ela vai chegando numa determinada idade, aí eu volto a frisar esse ponto. Muitas pessoas acham que trata-se de alienação parental, Né? quando, na verdade, É a é falta de a vínculo, né? falta de De laço vínculo, de laço. afetivo, aquele pai Exatamente. ou aquela mãe, né? Porque também Porque as acontece o crianças contrário. começam a enxergar, elas vão crescendo. Vamos Exatamente. colocar aí numa faixa de 9 a 11 anos. Essa criança, ela entende perfeitamente o que Perfeitamente. está acontecendo. Então, assim, não há a menor necessidade dessa questão da alienação parental, né? É Exatamente. algo que a criança vai formando, assim, dentro Exatamente. dela, a própria opinião dela sobre o assunto, E nós né? temos até aqui, né? Porque no escritório a gente recebe todas essas questões. E temos aqui também um caso de uma menina já de 12 anos que o pai já está ausente há 6 anos, né? Uma Uhum. menina que deixou de ver o pai aos 6 anos, com 12 anos ela não quer Não ir quer, comer pizza com aquele pai. não quer. E ela já entende muito sobre o que está acontecendo. Ela sabe que muitas vezes aquele pai também não paga pensão. E aí, não É. que se tenha que confundir, o direito que ele tem a Uhum. visitar, o direito que ele tem de estar com o filho, não está intimamente relacionado ao fato dele pagar ou não a pensão. A questão financeira ela não pode ser colocada como uma condição. Sim. Mas a menina de 12 anos, que ela já entende o que está acontecendo e ela muitas vezes sabe, como é nesse caso, que o pai não contribui em nada e nunca procurou por ela, ela mesma já responde: Olha, eu Não não admira, quero. se sente rejeitada, Exatamente. abandonada e E aí ele passa. reaparece 6 anos depois, chamando por WhatsApp para comer uma pizza.
Quem vai querer comer uma pizza com uma pessoa desconhecida? Quem vai querer comer uma pizza com uma pessoa Né? desconhecida? Então, assim, é muito Exatamente isso. complicado você exigir. Como que você vai obrigar? E aí eu volto na questão que você tinha colocado anteriormente. Uhum. Ah, você pode obrigar? Não aconselho. Não aconselho que se obrigue a criança. Primeiro que, dependendo da idade, isso causa uma relação traumática. É. E outro que a gente tem diversos casos muito tristes que são noticiados de crianças que foram obrigadas a ir para uma visitação e, infelizmente, triste demais, não voltaram. Isabela Nardoni, Henri, agora É. recentemente, né? E o caso do Henri, ele dizia expressamente, eu não quero ir, o padrasto me bate, a mãe não me protege. Ele dizia, mas não, ele foi obrigado a ir, né? A culpa que esse pai carrega, né? Penso eu, hoje em dia, por não ter escutado. Então, é lógico que a gente, na condição de adultos Uhum. e responsáveis por aquele menor, a gente tem a obrigação de tentar entender o porquê. Por que que você não quer ir com seu pai? Por que que você não quer ir ficar com a sua mãe? Ah, é uma picuinha? É um simplesmente não quero por birra? Ou ele tem motivo mesmo? Ou ele apanha, ou ele sofre agressão, ou ele É. sofre agressão do namorado da mãe, da namorada do pai. Isso que você falou é muito importante. A partir, assim, de qual idade existe uma idade, assim, onde a opinião da criança é levada em consideração para o judiciário nessas questões, É, dentro desses processos? não existe uma fórmula. Existe o fato do juiz entender que aquela criança já consegue se expressar, já consegue dizer. Muitas vezes são assistentes sociais, psicólogos, que ouvem aquelas crianças para Uhum. tentar entender o que está acontecendo. Se aquela criança sofre maus tratos, porque não é simplesmente, ai, não, mas é o meu dia, então eu preciso levar para visitação. Não, não pode ser assim. Tem um ser humano ali, né? É. Sujeito de direitos também. E ele também tem direito de dizer o que ele não quer. E, sobretudo, se ele sofre uma agressão. Né? Então, já fui procurada diversas vezes para fazer pedidos judiciais de obrigação do outro genitor a prestar afeto e buscar a criança para visitação. E, Aline, assim, eu não faço, porque eu não quero ser responsável por uma situação como essa. Uhum. Eu acho que ação para obter alimentos, eu faço sim, Ok. entendeu? Mas afeto não se pede, não é? Não se pede. Então, se ele não tem, como que pode acabar aquela relação? Muito mal, né? Na capa dos jornais. E a gente não quer isso. Ah, eu costumo dizer que eu acho muito justa a indenização por dano moral. Ah, mas isso a gente pode solicitar Ah, eu sim. acho muito O justo. abandono afetivo, Uhum. né, ele vem sendo quantificado na É. justiça. E eu acho que isso tem sim que se manter. Porque uma criança que ela deixou de ter o contato com o pai, deixou de ter contato com a mãe, ela fica frustrada, porque na escola ela vê que todos têm, menos ela, e fora a falta que essa relação faz para o crescimento desse menor, né? Então, realmente, acho que o judiciário precisa ser mais enfático e estabelecer, sim, esses danos. Então, explica melhor pra gente assim. Então, no caso, esse menor, o menor não, após atingir a maioridade, ele pode entrar com uma ação por dano moral Pode, em pode sim, face do pai por abandono por afetivo. abandono afetivo. Pode e deve, né? Pode e deve, E né? deve. Inclusive, enquanto Uhum. ele é menor, a mãe pode, representando o menor, formular esse pedido Isso que eu ia judicialmente. perguntar. A mãe Pode, pode fazer esse pode. pedido pelo Sim, filho. sim, pode. Entendi. É uma questão delicada, né? Mas o direito de família é É uma questão delicado. delicada. Natália, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu acho que foi muito importante, muito esclarecedor, porque realmente esse tema, assim, é algo que a gente lê, são mensagens diárias, assim, com dúvidas, e acho que hoje deu para a gente
esclarecer muitas delas aqui. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada, Aline. E até a Até o próxima, né? próximo.